sejam mais uma vez aqui bem-vindos ao nosso podcast Sem Cerimônias. É um prazer ter você aí do outro lado. E aqui a gente sempre traz uma pessoa importante, uma fornecedora super profissional que vai agregar no nosso papo aqui. Antes de chamar ela para conversar, eu tenho que falar dos nossos parceiros, certo? Aqueles que acreditam na gente desde o início. E o nosso primeiro parceiro é o Ed Pro. Essa ferramenta incrível que agiliza, gerencia as nossas vidas ali com os noivos, com as mães de debutantes e com os aniversariantes. Essa plataforma, gente, ela faz QR Code, ela faz a confirmação de presença, tudo dispara automático. Olha que maravilha. Quer conhecer um pouquinho mais? Vai estar aqui, ó, na tela o QR Code. É só você ir lá no Instagram, olhar e tirar todas as suas dúvidas, que com certeza você não vai se arrepender. E a outra parceira que está com a gente e que também tem um trabalho maravilhoso é a Celebre a Sua História. As meninas que fazem celebrações aqui no Brasil e todo mundo. São bilíngues, fazem uma celebração totalmente personalizada e com muito amor. QR Code também na tela. Conheça o trabalho, que eu tenho certeza que você também não vai se arrepender, porque elas são incríveis. E agora, para bater o nosso papo aqui, conhecer um pouquinho mais da história, tem uma pessoa aqui super especial. Inclusive, ela anda comigo, tá? Ela anda comigo, que é a Miriam da Moura Joias. Olha só, maravilhosa. Ela que fez as minhas alianças e toda vez que alguém me pergunta, eu falo, olha, foi a Miriam, hein? Foi a Miriam. Incrível demais. Miriam, prazer ter você aqui. É uma honra estar aqui com você mais uma vez no podcast. Gostei. Gostou? Foi maravilhoso. Estou muito feliz, Miriam. Você é sempre bem-vinda. Você muito obrigada. É um amor, sempre querida. Obrigada. Muito bom. Você também é uma pessoa que eu admiro. Nós estamos nessa trajetória, né, já há algum tempo. A gente fala só um pouquinho do tempo. Não vamos aprofundar. Pois é, por aí. Senão nos entrega. Pois é. Gente, antes de começar o papo, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar comentário aqui e também colocar aí quem vocês gostariam de ver aqui com a gente no podcast, tá bom? Não esqueçam. Miriam, vamos começar o nosso papo? Sim. Vamos começar do começo. Sim, vamos lá. Do começo. Quem é Miriam aí na infância? A Miriam, ela cresceu numa família abençoada, uma família que me ensinou tudo que eu sei hoje. E assim, meu pai era meu ídolo. Ei. Minha mãe era uma querida, mas meu pai era meu ídolo. Tanto é que o Moura Joias é o meu sobrenome por parte de pai. Oi. E eu sempre tive vontade de empreender. E quando surgiu a oportunidade, eu coloquei a marca Moura Joias. Cara. Então, é a origem do meu pai. Mas o seu pai também já trabalhava com Mourives, alguma coisa do tipo? Não, meu pai, ele era um profissional de uma outra área que não tinha nada a ver, que não tem nada a ver com Ourives. Eu também, a minha formação não tinha nada a ver com o trabalho que eu faço hoje. Qual é a sua formação, então, na eu verdade? fiz contabilidade. Caramba! E aí a vida se encarregou, as coisas foram acontecendo e, de repente, nasceu a Moura Joias. Não. Na verdade, nasceu primeiro como Moura Presentes, e aí depois eu transformei a Moura Presentes em Moura Joias. Mas vamos recapitular, vamos voltar. Porque, assim, você fez contabilidade, mas eu acredito que durante aí a infância, a adolescência, você já gostava, assim, de algumas joias, ou não tinha nenhum... Nunca. E como é que foi isso, então, gente? Então, foi o presente da vida. A vida me deu... Eu costumo dizer o seguinte, nunca perca as oportunidades. Porque, às vezes, ela não volta, né? E aí eu tive uma oportunidade de aprender sobre o ouro, gostei, me apaixonei e caminhei. E deu certo. E deu certo.
Estou aqui, nesse momento, com você, falando dessa história maravilhosa. E assim, família grande, família pequena, como é que era? Eu sou filha única. Ah, filha única. Filha única. E minha família é muito pequena. Meus pais já são falecidos, né? Posteriormente eu casei. Também tive Tem uma filha única linda. Eu tive uma única filha também. Linda. Então acabou ficando miudinha, a né? família pequena. Tá mas assim, ótimo. aconchegante. Ai, que ótimo. E aí, beleza, chegamos à marca, certo? Como é que foi essa trajetória de você sair da contabilidade e realmente encarar que você era uma empreendedora, tinha uma empresa? Como é que foi essa transição? Então, quando eu casei, eu parei de trabalhar. E eu fiquei sem trabalhar durante 6 anos. E a contabilidade é algo que se atualiza dia após dia. Dia após dia. Aí fui mãe, fiquei com a minha filha até 6 anos de idade, 5 para 6 anos. Aí resolvi voltar para o mercado. Aí eu olhava para o mercado, eu falei, não quero contabilidade mais. Porque primeiro eu tinha que voltar para a escola. Tinha que me atualizar em cursos, me aperfeiçoar, aprender tudo de novo. Eu falei, não quero mais isso para mim, não quero. Aí eu fiquei olhando, o que eu posso fazer, E aí, através de um anúncio que eu vi, eu falei, vou seguir esse caminho, vou empreender através de semijoias. Aí eu comecei a trabalhar por conta própria com semijoias. Mas eu sempre quis fazer o diferente, aquilo que ninguém faz. Eu não queria fazer exatamente o que as pessoas fazem. E assim eu fui caminhando, crescendo dentro das semijoias. E aí eu coloquei o Moura Presentes. Né? Como era semijoias, eu trabalhava com outras... Mas é um amor pelo teu pai, né? E assim foi nascendo. A Moura Joias foi crescendo. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com ouro. E aí eu fui aprender sobre esse metal tão precioso e tão nobre, né? E aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Aí fui partir para a primeira Expo, que foi ali... Quando foi, datas? Foi no antigo Sul América. Nossa, tá antigo. Eu já comecei no Sul América. E foi em 2016. 2016, E cara. assim, eu comecei fazendo várias expos, andei nesse Rio de Janeiro todo. Eu participei de eventos em Caxias, participei em Nova Iguaçu. E meteu E fui. pé na jaca e foi embora, vou trabalhar. E fui apresentando, porque assim, ninguém conhecia quem era Moura Joias, né? Então, e naquela época existia muito eventos, né? Muitas feiras. Eu falei assim, as pessoas têm que me conhecer através da... Isso é um conselho que você deixa também para quem está começando? Sim, porque você tem que se mostrar para o mercado. Porque você não se mostrar, como as pessoas vão te conhecer? É ter uma boa rede social, boas fotos, mostrar o seu trabalho, né? E assim foi. Às vezes eu chegava em casa triste, que eu não tinha vendido nada, só promessas. Mas um dia essa promessa se tornou realidade. E hoje nós passamos da casa de 750 pares de alianças entregues. Que maravilha! Isso significa que 1.500 alianças já foram produzidas e outras já estão a caminho. Então, assim, é muito bom você sair do zero. A 01, eu tenho a 01. A 01 foi do meu porteiro. Sério? É isso que eu te perguntar. A primeira aliança que você fez? Foi o meu porteiro. O meu porteiro comentando com ele, ele ia casar. Eu falei, eu faço alianças. Aí ele falou, você faz? Eu falei, faço. Aí foi a 01, foi do meu porteiro. Que legal, né? E é bom que marca, né? E é uma pessoa que está ali. Sim, poxa. E através dele, ele veio trazendo outras pessoas. E aí começa o boca a boca. É bom você ter um patrocinado, é bom você ter indicações, mas o boca a boca é o melhor resultado. Né? É o melhor resultado. E graças a Deus,
essa parceria tem funcionado muito bem. E eu me orgulho muito disso, eu tenho muito orgulho bom. disso. Eu procuro somar o máximo com os noivos, com os casais que nos procuram. E assim, o gostoso disso é que o tempo vai passando, aquele casal tem um filho, e quando é uma menina, vem um brinquinho. Mira, faz um brinquinho para minha filha, uma pulseirinha. É tão legal isso, né? É muito bom participar da vida dos casais, né? E aqueles casais indicam outros, e assim... E aí, ó, se a gente for contar, você tem o quê? 9 anos, né? Isso. De mercado, com um crescimento muito bom. Para você, o que torna Moura Joias diferente no mercado? Eu sempre procurei me mostrar de uma forma diferente. Eu sempre procurei estudar, entender o mercado de casamentos. Então, assim, você sempre que tem cursos, você pode me ver que eu vou estar lá. Você pode procurar que eu estou lá. Porque, às vezes, uma frase faz toda a diferença na tua vida. É um aprendizado dia após dia. E, através desse aprendizado, já abri um braço dentro da Moura Joias. Já temos um braço dentro da Moura Joias. E essa frase, eu ouvi a seguinte frase: qual o braço que você pode ter dentro da sua empresa? E aí, aquilo ali, fiquei assim uma semana pensando o que eu posso fazer para me mostrar para o mercado, mostrar a nossa diferença. E aí foi quando nasceu a ideia de reunir. Eu comecei com o cerimonial, reuni as cerimonialistas no meu espaço para falar sobre as alianças. A importância do casal saber o que eles estão comprando. Eu falei, o cerimonial precisa conhecer sobre o que é uma aliança para passar para os casais e os casais olharem e falarem: nossa, minha cerimonialista entende até das alianças. A importância dela ser um ouro 18, a importância dela ser maciça. Então, isso foi nascendo e eu comecei na minha sala. Eu fiz esse evento, o primeiro encontro de ouro foi na minha sala, e a minha sala não é tão pequena, mas eu consegui colocar 15 pessoas de manhã e 15 pessoas à tarde. Que legal. E ali eu pude falar do meu trabalho, que também nós fazemos um trabalho personalizado. Então, assim, a gente consegue alcançar o sonho de cada casal, né? E nós começamos ali na sala, e aí quando terminou o primeiro evento, e nós começamos a receber o feedback, as informações, e aí, quando vai ter o próximo? Quando Olha, vai ter que o legal. próximo? Aí eu falei, bom, o próximo não dá mais para ser na sala, porque a sala ficou pequena. Então, vamos descer para o centro de convenções? Muito e aí legal. Eu saí da minha sala, com o nosso escritório ali no Nova América. Nós saímos da sala e descemos para o centro de convenções. Muito bom. Não, e assim, isso além de você trazer o conhecimento, né, para as outras, né, para os outros fornecedores, você também se fortificou como marca. Sim. Porque, na verdade, você mostra que você conhece, né? Então, você, na verdade, deixa as pessoas com mais confiança no seu trabalho. Isso é muito legal, né? Falo que quanto mais a gente ensina, mais a gente, como é que se diz? Mais a gente aprende e mais a gente fortifica, né, o nosso conhecimento. Isso é muito bacana. Sim, sem dúvida. Eu amei participar da última, né? A gente vai ter foto aqui. Mas foi genial, assim, a ideia. Muito boa. Aí eu comecei explicando sobre o meu trabalho, como funciona. Falei sobre pedras e fomos falando. E aí veio o segundo encontro de ouro. Aí o segundo encontro, eu já dei uma modificada. Já trouxe um palestrante para falar sobre o luxo. Eu falei da parte técnica e ele falou do luxo, que é o nosso amigo Jaeder Barreto. Maravilhoso também. E aí foi incrível. Foi incrível, foi muito bom, foi uma tarde maravilhosa.
E aí, quando virou o ano, isso foi em outubro, aí veio a terceira edição do Encontro de Ouro. Por que a terceira edição? Eu aproveitei meu aniversário em abril. E eu falei, eu tenho que comemorar com o mercado. Então, eu fiz a terceira edição do Encontro de Ouro com a comemoração do meu aniversário. Maravilhoso. Que foi maravilhoso também. E aí já veio com uma nova mudança. Aí vai gerando expectativas, né? Sim. Várias expectativas do que vai vir na próxima. E aí? E aí, nessa terceira edição, nós fizemos, nós tivemos 2 parceiros palestrantes e tivemos a Aliança de Negócios, que você foi uma das nossas convidadas, que inaugurando, delícia. abrindo, fazendo essa abertura da nossa Aliança de Negócios. Maravilha. Gente, maravilhosa. Foi muito bom estar com vocês lá, muito bom mesmo, assim. E o network foi incrível. Foi incrível. E aí, entrando nessa questão de network, a gente fala também de parcerias, né? Sim. Qual a importância das parcerias para você? Parceria é tudo, porque você não consegue caminhar sem os parceiros ao seu lado. A gente sozinho não vai a lugar nenhum. É juntando as mãos, é nos unindo e que o resultado vem de uma forma maravilhosa. Então, assim, hoje, quando a gente fala em parceria, já estou dando um spoiler aqui, só um pouquinho. Queremos spoiler. Nós vamos ter a 4ª edição do Encontro de Ouro. E o gostoso disso que os parceiros já chegam assim, Miriam, quando vai ter a 4ª edição? Eu quero estar com você na 4ª edição. Nossa, que então, delícia. Isso é delicioso. Isso é muito bom, Miriam. Miriam, e das alianças? Sim. O que é mais pedido? Qual aliança, assim, ganha na frente aí do pedido dos noivos? Então, de uma maneira geral, hoje, eles estão optando muito pelo modelo tradicional. Tradicional mesmo, aquele boleado. Caramba! Lá de trás mesmo. E aquele boleado tradicional. E por que você acha? O que você acha dessa? Por que eles estão pedindo? Olha, quando você caminha pelo tradicional, você não erra. Você não erra. Não tem como. Isso é bacana, né? E eles estão tendo essa visão ultimamente. Porque não sai de moda, né? Não sai de moda. Ele permanece ali. Você pode colocar qualquer adorno que vai combinar. Entendi. Bacana, gostei desse negócio, é mesmo. Pensando por esse lado, né? Sim. E até uma forma também de orientar os noivos, né? Quando fica muito na dúvida, olha, vai pelo tradicional que não tem erro. Não tem erro, exatamente. Eu costumo, todo o nosso atendimento, ele é feito com um agendamento prévio. E geralmente eu separo de 2 horas e meia para cada casal. E às vezes não dá. Meu Deus! Às vezes não dá. Porque antes de começar eles manusearem o nosso mostruário, que tem mais de 200 peças, eu procuro esclarecer a eles todas as dúvidas. A importância deles estarem comprando uma aliança de ouro maciça, porque a aliança de ouro maciça, ela quer dizer que o revestimento interno dela é todo de ouro. E com o passar do tempo, se precisar fazer um ajuste, é possível ser feita, porque ela é maciça. Então, a gente consegue subir até 2 numerações ou descer até 2 numerações. Então, eu explico para eles, dou uma aula para eles do nosso trabalho, né? Então, isso é muito importante. E ali vem perguntas, vai surgindo perguntas, a gente vai batendo papo, aí depois eles chegam no mostruário, aí vem as dúvidas, e nós vamos esclarecendo ao longo desse bate-papo de 2 horas. Isso é muito bom. E tem, assim, algum como é que eu posso falar? Alguma história que é engraçada de aliança, de pessoa que perdeu em cima da hora? Como é, a gente tem várias histórias. Um conselho até que eu dou em cima dessas histórias nunca mergulhe com a sua aliança, porque não é legal. Não, o resultado às vezes... Ou então você vai ter que mergulhar assim, com a mão fechada,
Porque eu tive um casal, eles compraram uma aliança belíssima, de 6 milímetros de largura. E eles comentaram comigo que eles iam fazer, a lua de mel deles seriam na praia. E eu falei, você vai mergulhar? Ele, meu sonho, eu quero mergulhar. Eu falei, então tira a aliança, guarda a aliança, não mergulha com essa aliança. No dia ele esqueceu. No dia ele esqueceu e mergulhou. Quando ele voltou, cadê a aliança? Caramba! Porque o que acontece? A aliança tá certinha no seu dedo, tá justinha. Mas quando você fica muito tempo em contato com a água, teu dedo afina. É que enruga, né? Fica tudo. Então ele vai afinando. E você não sente a aliança sair e ir embora. Quando você dá conta que você olha... O mar deve estar cheio de aliança. E aí, quando ele voltou, ele estava muito chateado. Quando ele voltou do mergulho, que olhou que estava sem aliança, de lá mesmo ele já me ligou. Miriam, pode fazer outra. Quando eu chegar, eu já quero passar aí no escritório e pegar a aliança. Não, porque imagina a noiva, né? Não, ainda bem que estava com ele. Ela ficou na praia esperando, né? E aí ele esqueceu. Eles esqueceram, tanto ele quanto a noiva, esqueceram de tirar essa Caramba. aliança. Então, às vezes, acontece isso. E o pedido mais rápido, assim? Te pedir, assim, mais urgente, já teve? Pra ontem? Sim, e eu tô vivendo isso por várias vezes. Por exemplo, na semana passada, eu tive um casal que me procurou no sábado e eles iam casar na terça. Eu só tive a segunda para produzir, porque final de semana não tem produção. Eu só tive a segunda para produzir. Caramba! Aí marquei com eles, tipo assim, 18 horas. Aí eu cheguei, gente, para tudo, nós temos uma aliança de emergência para fazer. Aí coloquei na produção de manhã, às 18 horas eu estava entregando e eles casaram na terça, feliz. Gente, mas como é que esqueceu? Você pergunta quando é muito assim de emergência, chega a perguntar ou não? Sim, eu já tive um caso também, um destination. Eles eram do Maranhão. Minha terra. Verdade. Minha terra. E eles vieram casar aqui. Esqueceram a aliança em casa. Ah, meu Deus do céu. O que acontece? Eles fizeram uma produção bonita de aliança para o grande dia e iam fazer posteriormente uma mais simples para o dia a dia. Só que essa linda e maravilhosa eles deixaram em casa. Esqueceram e não dava tempo de chegar. E aí a cerimonialista... Opa! Miriam, me socorre! E eu falei, dá tempo. E também produzimos, assim, em 1 dia e meio para eles casarem. Gente, muito bom. E detalhe, eles não foram no escritório para eu tirar a medida. Nós fizemos em cima da medida que eles deram. Eu falei, temos que arriscar. Porque eles estavam muito distantes. Eu não conseguia ir até eles e eles não conseguiam vir ao escritório. Não, é essa medida aqui. Eu falei, bom, vou confiar e vou fazer na medida de vocês. Graças a Deus deu certo. Caramba, Miriam, meu Deus, fico pensando... Caramba, imagina, né? Tensão, né? Para vir tudo certinho, mas a gente está com profissionais, né? Então... E tem um susto também que os cerimonialistas levam, né? No casamento. Da aliança rolar. Jesus, isso é... Olha... Meu Deus. Já aconteceu. A aliança tem que ser... Teve que ser pescada. Pescada. Que loucura, né, Miriam? É cada coisa que acontece, né? E vocês também levam os sustos? Muitos sustos. Não, mas isso daí eu tenho meu pânico, né? Então eu já fico naquela coisa, olha as alianças, quem vai levar as alianças? Quando é muito pequena, assim, eu falo, ai meu Deus, bota falsa, deixa no bolsa verdadeira, sabe? Pra gente ficar, né, mais tranquila. Porque... Que foi um caso desse que aconteceu. Na verdade... A aliança estava solta, ali na almofadinha, a criança... porque criança virou. Tem que estar aquilo dali. E eu tive até... A menina, quando veio aqui, ela falou que ela amarrou tanto que deu um nó cego. Também tem isso. Tem isso, que a gente fica muito apreensível. Dá um nó cego. Aí chega lá na frente e não tem como desamarrar. Enfim, mas são várias coisas que vão acontecendo, né? E para você, ser empreendedora... Hoje, o que significa? Olha, você tem que amar o que você faz. Esse é o ponto de partida. Porque, e no meu caso,
é um pouco mais complexo, porque o ouro ele é cotado em cima do dólar. E o dólar dispara, automaticamente o ouro dispara. E o ouro tem um diferencial, porque às vezes o dólar cai, o ouro se mantém. Ele fica ali quietinho, paradinho, esperando o dólar subir. Aí o dólar sobe, ele vai junto. Entendeu? Então, Sério? Eu não sabia disso, não. Tanto é que hoje o ouro é o melhor investimento que tem, porque ele não desvaloriza. Então, às vezes, Complicado, dá umas né? mudanças assim de uma semana para outra, às vezes de R$10 na grama. Caramba. É bem complexo. Mas quando você ama o que faz, tudo isso vai se juntando e vai somando e a gente vai administrando. Tá certo. Porque paralelo ao trabalho, você tem que ter uma boa contabilidade, um bom contador para estar ao teu lado, te ajudar. E você já é contadora também, né? Então já dá um... Mas eu deleguei, tem coisas que você tem que delegar. É aprender a delegar. Tá porque senão você também não consegue focar exatamente no trabalho. Por exemplo, tem uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, né? Porque a rede social tem que ser alimentada. E na nossa correria, às vezes eu fico o dia inteiro no escritório atendendo. Como é que você vai... Não tem como. Então, a gente tem que aprender a delegar. Difícil pra galera. Difícil. Mas para mim foi difícil também. Eu tive que aprender, porque às vezes você quer controlar, às vezes quando você é um pouquinho, né, quer ali, ai meu Deus, será que vai dar certo se eu deixar? Mas você tem que deixar. Lógico, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, ter a confiança. E aí, com esse somatório, você aprende a delegar e dá certo. Então, Dá certo. é isso. Curiosidades. Sim. Eu não conheço muito sobre ouro, né? Então, já percebeu, né? Que aqui... Mas curiosidades sobre ouro. Você já falou da questão da taxa, que isso também é algo que... É bacana de saber, né? A gente não tem... A maioria das pessoas, eu acredito, não tem esse conhecimento. Mas tem alguma curiosidade? Você falou sobre a questão do ouro maciço, do ouro... É oco, não é isso? Tem o ouro oco. Por exemplo, uma aliança... Vou dar um exemplo em valores para as pessoas entenderem melhor. Digamos que você é uma aliança simples, com 2 milímetros de largura... Você passou na loja, você viu aquela aliança a R$1.000. E você viu na outra loja essa mesma aliança, o mesmo design, a mesma largura, tudo igual, a R$1.500. Aí você, quando você vê o valor, nossa, mas tem diferença, mas está igualzinha. Você vê, mas está igual. Aí você vai e compra na mais barata. Aí o tempo passa, você precisa fazer um ajuste. Poxa, a aliança está saindo da minha mão, eu preciso ajustar, senão eu vou perder essa aliança. Aí você volta na loja. Aí eu queria ajustar essa aliança. Aí você vai ouvir assim, então, essa aliança eu não consigo ajustar porque ela é oca. O nome já diz, oca. Então o interior dela é vazio. Ela não é revestida de ouro. Então, uma aliança oca você não consegue dar ajuste. Nem para baixo, nem para cima. Ela vai amassar. Não vai chegar no ajuste que você quer. E deixa eu te falar. A aliança, quando ela é oca por dentro, ela amassa com mais facilidade também? Sim. Ah, tá. Sim. Por isso que a gente vê que tem algumas alianças que ficam amassadas muito rápido, né? Muito rápido. Não sabia disso. E aí, essa tá a diferença. Porque a outra, que era 1.500, ela era maciça. O interior dela é todo revestido de ouro. Então, você precisando dar um ajuste, é possível ser feito. Caramba. Então, aí tá o diferencial. Aí é onde eu peguei esse gancho, eu falei, vou explicar sobre isso, porque é algo que ninguém fala. Não, ninguém fala. Eu não sabia disso. Quando você comentou isso comigo, eu falei... Como assim? Aliança oca por dentro? E é muito legal você estar passando esse conhecimento para as pessoas saberem o que estão comprando, né? Exatamente. Uma outra coisa muito importante, um cordão, um anel,
Isso eu dou essa orientação independente de comprar comigo ou não. Sempre olhe, por exemplo, no cordão, aquela plaquinha, vê se tem o número 750. Na aliança, no anel, vê se tem o número 750. Esse número é importantíssimo. Ela quer dizer para você que aquela aliança ali, aquele cordão, realmente é um ouro 18. Por que 750? O 750 quer dizer que ela tem 75% de ouro e o restante é a liga, 25%, que é para poder ser trabalhada o metal e fazer o adorno necessário. Caramba, eu não sabia. Curiosidade, 750, você sabia, Luiz, disso? Então, mira conhecimento, velho. É ouro. Tá bom. E assim, com relação à alergia, né? Eu lembro desde pequenininha que minha mãe sempre falava, ouro não dá alergia. Tem que ser de ouro para não dar alergia. Tem isso mesmo? Sim, dificilmente vai dar alergia, mas tem pessoas que têm alergia ao ouro também. Mas aí é a pessoa, é uma alergia específica que a pessoa tem. Entendi. Eu tenho um conhecido que ele só pode usar aliança de aço. A prata da alergia, ouro da alergia. Caramba! Mas é um caso muito específico. Não, é bem mais rápido. Eu lembro porque minha mãe sempre falava, né? Não, fulano tem que usar ouro porque ouro não dá alergia. Sim, é verdade. E é pra vida. É pra vida. Eu lembro que minha mãe sempre falava e eu fiquei com isso na memória. Não, tem que ser ouro, tem que ser ouro. Hoje em dia a gente não pode dar muito mole, não, né, Miriam? Tem esse outro detalhe, né? Não dá. E me fala um pouquinho do seu escritório. Como é que foi lá a conquista do escritório? Como é que tá a sala? Conta um pouquinho. Então, quando eu comecei a empreender, foi a primeira coisa que eu me preocupei. Eu falei, como eu vou atender meus clientes? Eu não posso trazer para minha casa. Não existe isso. Eu preciso ter um local até para poder fazer o registro do CNPJ, que hoje a minha marca é registrada, toda certinha. É minha, o Moura Joias, ninguém tira. Tá lá registrado. E eu falei, e agora? Então, eu comecei a procurar um local que pudesse me atender de uma forma ampla. E meu primeiro escritório, na verdade, foi na Avenida Presidente Vargas, um prédio em frente ao Detran. Mas lá me atendia parcialmente. Por quê? Os noivos precisam de um sábado, de um domingo, de um feriado. E lá é um prédio comercial de segunda a sexta. Então, eu comecei a pensar num plano B. Eu tinha que partir de algum ponto, né? Então, partimos ali, eu falei o plano B. E aí, o network é muito importante. Os eventos, essa comunicação é maravilhosa. E aí eu estava num evento onde me convidaram. Você não quer participar de um escritório na Vila da Penha? São os 5 parceiros. E eu falei, eu preciso disso. Então foi quando eu fui para a Vila da Penha. Aí eu fiquei no centro e na Vila da Penha. E ali nós ficamos até a pandemia. Entendi. E aí, com a pandemia, muita coisa mudou, né? E aí se chegou ao consenso de entregar o escritório, porque o proprietário queria um valor muito acima e estava no meio de uma pandemia, não tinha como. Então, se optou por encerrar ali as atividades da Vila da Penha. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Continuei procurando a opção B, porque a eu tinha, mas eu não tinha o sábado, domingo, feriado, que é tão importante. Aí eu conheci um cowork no Nova América, na Torre 1000. Aí eu fui para lá, um lugar super aconchegante, muito gostoso, tinha total liberdade. E às vezes eu tinha que ficar, eu alugava a sala o dia inteiro, porque atendimento ali, hora marcada, um atrás do outro. Aí aquilo ali, começou a me incomodar. Foi perfeito durante um período. Mas eu olhava, eu não tinha meu nome na parede. Sentia falta, né? Eu sentia falta. Por mais que no momento do meu atendimento, eu colocasse a minha marca ali, mas eu queria mais. Então, assim, eu ficava
ali estava confortável, mas eu estava incomodada. Eu falei, não, eu preciso ter meu nome na parede, eu preciso crescer. E aí eu estava num evento. Antes de chegar a esse evento, eu fui sondar uma sala para mim, lá no Nova América. Aí veio. Não era tão absurdo, mas para você assumir, eu achei um pouco pesado. Deu aquele medinho do empreendedorismo. Dá sempre um medo, né? E eu falei, mas eu preciso. Eu fiquei com aquilo em mente. E aí eu fui para um evento que aconteceu. E a pessoa organizadora desse evento falou assim, Miriam, me chamou, começamos a conversar, e falou assim, Miriam, tá na hora de você crescer mais um pouco. Tá com medo de quê? Menina, ali foi Deus falando. Aí eu, né? Eu vou dar mais um passo. Aí ali eu tive a certeza que era para dar o passo. Aí isso foi no final de semana, na segunda-feira, eu liguei para a administração e falei, eu quero ver as salas. E assim nasceu o nosso escritório. Que delícia, muito oficialmente. bom. Né? Isso é muito bom. Aí até Miriam. Eu mandei para você Não, a gente vai foto ver foto, do convite, a gente vai... a inauguração da sala, um coquetel, que foi maravilhoso. E quando eu montei o escritório, eu pedi para o rapaz que foi fazer todo o planejamento, né, o projeto, eu falei para ele, eu quero uma sala clean, eu quero uma sala espaçosa, porque esse escritório é para movimentos, eu quero encontros aqui, eu quero fazer várias coisas, então não quero nada muito cheio de móveis para não atrapalhar. E a sala ficou maravilhosa. A sala ficou linda, do jeitinho que eu queria. E aí depois veio o encontro de ouro, que já não deu mais na sala. E o negócio tá aumentando. E a gente vai aproveitar para ver foto, então, né? Vamos aproveitar para ver as fotinhas que a Miriam trouxe e a gente comentar em cima. Sim. Que vai ser muito bom também. Vamos soltar. Aí... A nossa logo. A logo, Moura Joias. Seu pai é sua maior inspiração ou tem outras pessoas que te inspiram? Eu comecei por eles, né? E aí, quando você vai entrando no mercado, você vai buscando, você vai lendo. A leitura faz muito bem. Faz muito bem. Eu estou tentando me lembrar aqui de um livro... Falando de livro, eu gosto de livro. Que é bom. O Paladar não Retrocede. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Como o pessoal fala... Pessoal não, né? Que eu não lembro quem falou. Mas depois que a mente expande, ela não tem como voltar. Então, é mais ou menos por aí, né? Você vai expandindo, você não consegue mais retroceder. E assim foram nos eventos. Eu estou em todos os eventos. Aí as pessoas até me perguntam, como é que você consegue circular em tudo? Eu falei, trabalhando. Eu tô ali trabalhando. Trabalhando é muito bom. Tá certo. Vamos para a próxima. É o convite. Dia 5 de dezembro de 2023. Olha como é que eu sou abusada. Eu coloquei o horário de 15 às 20 horas. Gente, mas que festa! É mesmo! Por quê? Era uma sala. E eu queria convidar o mercado de eventos, como eu convidei. E aí tinha que ter a rotatividade para que passassem todos na sala, pudessem conhecer sem ficar super lotado. Teve uma hora que lotou. Tivemos que ficar com a porta aberta. Mas aí você deixou um horário extenso para que as pessoas chegassem em horários diferentes mesmo, né? Isso, exatamente. E assim se passaram mais de 80 pessoas na sala. Mas como é que funcionou? Você botou de 15 às 20, mas aí você meio que administrou quem iria vir às 16, quem iria vir às 17? 15, começamos às 15, 15 às 16, 16 às 17. Foi administrando as pessoas, né? Mas quando chegou no horário das 18h30... Que é o horário que a maioria do pessoal... Aí fez boom. Foi gostoso. Foi maravilhoso. Muito bom. Foi interessante que lá tem a recepção e você tem que se identificar para subir. Tem todo um protocolo para entrar no prédio. E aí eu avisei para as meninas, olha, hoje a sala 819 vai ter um movimento diferente. Vocês estejam atentas. E aí
todo mundo chegava 819, 819. E é uma torre, né? E aí teve uma hora que começou a dar um tumultozinho. Aí a recepcionista levantou e falou assim: Quem vai para a sala 819 hoje? Aí na fila, eu. Não, pode ir. Nós vivenciamos isso. Nossa, muito bom. Vamos para a próxima. O convite ficou lindo. Vamos para a próxima. Olha a minha sala. Gente, eu não conheço ainda a sala da Miriam, tá? Ainda não conheço, mas eu vou lá conhecer. Eu fui só no outro encontro de ouro, que já estava assim, ó, gigante, então não foi mais na sala. Que foi no centro de convenções. Mas linda, Miriam, linda demais. Vamos lá. Olha, turma. Galera. Essa foi uma parte, né? A turma de um horário. A turma de um horário. Muito bom, gente, galera. Muito fofo. E aí? E assim nasceu o Encontro de Ouro. O primeiro foi no dia 30/7. Caramba, save the date. Após um curso que eu fiz. E essa frase ficou martelando. Né? Qual o braço que você pode abrir dentro da sua empresa? O que você pode fazer de diferente? Pensem nisso. Vale a pena. Muito legal, né? Você veio totalmente fora da caixinha. Sim. Muito bom. Vamos ver a próxima. Olha ela poderosa. Né? Eu explicando sobre o ouro. Aqui, ó, tem esse líquido e aqui é uma pedra, a pedra de toque. Porque, por exemplo, você vai fazer as alianças comigo e você tem a aliança dos seus pais, você tem um cordão que você quer dar para abater na sua peça e você continuar com aquela história com você. Entendi. Né? E aí nós temos que testar para saber se é realmente o ouro 18. Então, é através dessa pedra de toque e esse líquido aqui, que é um teste de ouro, para saber se é o ouro 18. Porque quando é um ouro 14, um ouro 16... Hoje no mercado tem até ouro 10. Nem sabia, gente. O ouro 10, ele tem mais liga do que ouro. Do que ouro, né? Não, imagino, né? Então, é só o cheiro do ouro. Então, quando esse líquido... só pintado, né? O líquido bateu, ele... É banhado a ouro? O que é a diferença? O que é banhado a ouro? É um banho, é um banho de ouro. É um banho. Tá. Por exemplo, muitas pessoas perguntam, você faz prata banhado a ouro? Eu falo, não. Por quê? Por melhor que seja o banho, com o tempo ela vai sair. O banho vai sair, você vai ter que ficar dando banho a cada 3, 4 meses. Então, ou você faz prata, ou você faz ouro. Entendi. Caramba. Gente, a melhor profissão é a minha, tá? Aqui, ó, entrevistando, porque o que eu adquiro de conhecimento é ótimo. Olha, toda vez que eu sento com alguém aqui, eu vou aprendendo. Para mim é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Então vamos lá, vamos para a próxima. Depois eu quero ver essa pedra, muito legal. Olha, galera. Essa foi a primeira turma da manhã no Encontro de Ouro. Caramba. Primeira turma A. Primeira turma. Porque teve a A e teve a B. Aqui, essa parte daqui, eu coloquei cadeiras, tirei as poltronas, aqui dá para ver um pouquinho a cadeira. E ali colocamos 12 cadeiras de manhã. A aliança mais grossa que você já fez? 15 milímetros. É o quê? É o 15 milímetros assim, gente? É mais ou menos assim. Que isso? 15 milímetros. É tipo, igual, na verdade, eu faço... Bulgari. É Bulgari que... Nossa. A original mesmo tem 12. Essa é a pirâmide, ela tem 15. Mas aí usa o quê, gente? Você quase não dobra aqui, não dependendo. Meu Deus. Mostra de novo pra câmera aqui o tamanho. Mostra o tamanho da... Assim, mais ou menos. Gente, olha aqui, vai até a dobra do dedo. Essa dobra. Aí pediram aqui. Pedra também ainda? Porque pedir uma aliança desse tamanho, vai pedir pedra. Vai pedir Sim. E tem homem que usa pedra, tá? Gosta de pedra. Tem homem que gosta com pedra? Caramba, tem gosto pra tudo, né? E olha aí, gente, quem é essa pessoa? Olha! Então, não, volta um pouquinho. Por favor, volta um pouquinho. Luiz?
Eu tenho que falar, eu tenho que comentar viu? sobre esse Poxa. momento. Aí, Luiz, cadê a foto, Luiz? Essa aí. Nessa aqui não. Essa aqui tava na ordem. Então vamos falar primeiro do encontro aí, da terceira edição, que foi Então, incrível. essa foi a segunda edição. Essa foi a segunda? Essa foi a segunda tá. edição, já lá no centro de convenções. Já estava No amplo centro o de negócio. convenções. Olha. E a nossa amiga Henriette, né? Ela é É um amor de incrível pessoa. demais, incrível. Eu tive o apoio. Aí a questão dos parceiros, né? Com a importância. Ela foi a mestre de cerimônia, seguiu. E com o Estúdio Síntese fazendo toda a cobertura. São profissionais incríveis, gente. Eles são os amores. E aí ela estava falando. Esse foi no segundo. Aí o terceiro... Vamos pro terceiro. Próxima foto, Luiz. Agora! Que aí, ó. esse terceiro foi incrível, que aí nós já viemos com a ideia, além dos palestrantes, nós colocamos a aliança de negócios. Muito E aí legal. nós tínhamos a Grazi como cerimonialista, a Nani como maquiadora, né? e a Gabriela como decoradora. É lindo. E cada um pôde. E foi muito legal. Gente, vocês não têm noção. Eu estava conversando sobre o encontro, né? Que eu quase não tenho ido mais nos eventos por conta de distância mesmo, Sim. deslocamento. Então, eu quase estou indo mais para trabalho, né? Para o Rio, para trabalho. E aí eu falei, não, eu vou no da Miriam e tal. E aí eu estava comentando. Eu falei, gente, como foi importante estar nesse encontro. Porque, às vezes, tem alguns eventos que você vai porque você tem que estar presente. Eu acho que você me entende, Eu né? entendo. Entende? Que você tem que estar presente. Mas tem outros encontros que realmente agregam, Sim. sabe? E aí, como foi importante a troca, eu converso com a Gabi, né? Pelo Instagram, e a gente conversou um pouquinho lá também. Então, assim, como agregou a Dilma, que eu conheci mais intimamente, assim, né? Sim. Lá. E eu falei, que troca bacana. Foi muito bom, sabe? Muito boa ideia, muito bom o network que você proporcionou. E aí daí nascem parcerias maravilhosas. E como surgiu aí de fazer esse trio aí? Como é que veio a ideia? Não o nosso trio, porque teve outros, mas surgiu essa ideia de agregar com profissionais diferentes para falar um pouquinho. Sim, é aquilo. Eu fiquei pensando, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí surgiu a aliança de negócio. Eu falei, tá, mas quem eu vou chamar? Aí comecei, né? A pesquisar. Eu falei, eu quero pessoas próximas, né? Que eu conheça o trabalho, que eu posso fazer assinatura. E assim foi, a Grazi, Ai, nossa. que a gente já tá juntas Muito tempo? muito tempo. Ai, meu Deus, tem que fazer minha próxima aliança. Pois é, essa Tem que aliança fazer- aí Toda já... vez eu tenho que- Olha, tem bastante tempo, tá, gente? Mas eu vou trocar. A gente só não fala do tempo. Só fala... Não fala do tempo. Muito A bom. Nani, porque eu sempre fui muito básica na maquiagem. Sempre fui e corria de maquiagem. A Nani, você precisa... Porque conforme você vai crescendo, você também tem que mudar um pouco a tua postura. Você tem, né? E aí ela foi somando. Vamos embora, vamos fazer uma maquiagem básica. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Trabalhando de pouquinho em pouquinho, né? Pouquinho, eu fui aprendendo, né? Porque eu não tinha nada, eu não sabia nada, eu não ligava. Minha filha é super vaidosa e a mãe básica. E a Gabi é uma parceira, assim, é uma pessoa muito especial, porque ao longo dessa trajetória eu tive a oportunidade na minha igreja de fazer o casamento coletivo. Que Então, legal, Miriam. a Gabi entrou com a parte da decoração, toda a decoração da igreja, tudo Que linda. ela entrou. Então, assim, aqui nós Uma temos bênção, né? os parceiros, a importância dos parceiros. Que legal. Ontem ela me mandou mensagem no direct, me mandou um textozinho, né? E é muito legal, tu vê? Eu não ia ter contato com ela, porque eu não conhecia, mas aí o evento proporcionou esse encontro. E ela é uma pessoa muito especial. Um encontro de ouro, de verdade. Encontro de ouro. Muito Aí, alianças de negócios, né? Muito bom, uma chave. Vamos para a próxima. Olha, Rosi! Então, aqui eu posso falar que foi no curso dela que ela
falou essa frase que me calou. E aí eu falei para ela, bom, já que o Encontro de Ouro nasceu, você vai ser minha próxima palestrante. Ela, com certeza. E foi muito, muito gostoso. Muito A gente bom. passa o dia ouvindo, né? Rosê é maravilhosa. Rosê é incrível demais. Muito bom. Vamos para a próxima. Opa. Olha aí, mais um trio. Esse trio, Porreta. não é, menina? Trio porreta. Esse trio foi na parte da tarde, porque é o dia inteiro, né? Começa às 10 da manhã e vai até às 17. A Aline, também cerimonial. Maravilhosa. E foi ela que eu cheguei e falei, vamos, você compra a minha ideia? Ela falou, vamos. Ela abraçou a ideia. A Dilma, uma querida, ela que fez o registro da minha marca, né? E cuida de nós, fornecedores, assim, de uma Com muito forma carinho, né? incrível, incrível. E a Nanda também é uma querida lá do Recanto do Barão, que me acolheu num momento difícil que eu vivi. Sabe quando você precisa daquele abraço? Aham. Eu recebi esse abraço. É maravilhoso. Tô doida para fazer o evento lá. E o espaço é maravilhoso. Doida para fazer. Não, já fui, né? Já conheço, mas tô doida para fazer o evento lá em breve. Eu já tô jogando aqui, ó, pro universo. Eu vou E é fazer. isso. Vai acontecer. Vai acontecer. Vamos lá pro próximo. Olha, querido, demais, Querido, gente. né? Muito bom. Eu ainda ganhei o bolo do meu aniversário. Olha, uma delícia, por Delícia, sinal, né? Tava muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Também trouxe um aprendizado muito grande para nós. Né? Um aprendizado muito grande. Ele é incrível demais. Gente, trabalhar com o evento é muito bom, né? Porque a gente come várias delícias. Diga assim, esse daqui é de fulano. E esse daqui é de quem? Fica assim, né? É, verdade. Que maravilhoso. Verdade. Vamos lá para a próxima também. Opa. Ô, galera boa. Olha, aqui já foi no segundo, o final, né? Onde Reuniu todo mundo. reuniu todo mundo para uma foto. E não estão todos aí, porque sempre alguém... Ou vai embora antes, ou chega depois. Ou... eu estou procurando aqui uma Quem? pessoa. Eu não estou encontrando. Menina, ela. mas tá todo mundo com uma cara... Olha a menina da Chile. Fazendo assim. Nosso amigo Jair está lá atrás, do lado da Dilma. Onde você viu o Jaeder? Que eu nem Aqui vi. a Dilma aqui com a mão Menina, levantada. não dá nem pra ver. A Dilma, você acha que ela... Eu tô do lado dele. Fazendo assim, ó. Gente, tá todo mundo estranho nessa foto. Tá assim, a Dilma assim. Mas é um momento É um feliz. momento, tá feliz, certo. tem que... Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Eu conheci a menina da bebida também lá. Ai, que Muito legal, legal, né? Que legal. Conheci. Aí, uma das expos, né? Uma das expos. E eu trouxe essa foto, porque essa foto tem, assim... Foi um momento muito especial. Na verdade, isso foi um sonho, as frases. Eu tive um sonho. Sério? Gente, Sério, até me emociono. Eu me Você emociono. sonhou? Eu sonhei com esse espaço. E eu via as frases. E eu acordei, eu peguei o telefone, eu falei, eu preciso escrever essas frases, porque senão eu vou esquecer. E aí eu saí escrevendo. Sabe quando vocês começam a escrever? E aí surgiu esse espaço. Meu Deus, que lindo, né? Foi. Mas Deus fala, Fala. conosco. Fala. Deus Esse fala espaço nasceu conosco. assim. Que lindo. E aí fizemos esse banner com todas essas frases. E foi muito impactante, tá? Esse banner foi muito impactante. As pessoas paravam e liam. E... Nossa, eu recebi um abraço de um casal nesse dia aí. Falou assim, eu precisava daquela frase ali. Eu precisava ler aquela frase. Então tem coisas que não tem preço. É muito bom, é muito gostoso. Não é fácil. Às vezes dá vontade de sair correndo. Mas quando você recebe esse abraço e fala muito obrigado, não tem preço. Vale tudo. Vale. E a aliança? Aliança para você, Miriam? Porque a aliança ela é tão tradicional, né? E ela traz tanto significado, né, para um casamento, né? Para você, como você entende a aliança, não só como um objeto, como você entende a aliança dentro de um casamento?
sabe, o significado, a força, sabe? Não é só um objeto, ela é a representatividade de tudo. Você entende dessa forma? Como que você entende? Me fala. A aliança, ela é a união, é a confiança, é o amor. E esse somatório todo que você consegue a caminhada. Porque uma caminhada a dois demanda de várias palavras: o respeito, o carinho, a coragem, o apoio. Porque existem os momentos fáceis, mas existem os momentos difíceis. E um tem que estar apoiando o outro, sempre, sempre. Porque se você olhar a aliança, ela não tem emenda. Ela é inteira. Então, os dois precisam estar inteiros nessa relação, se doando. Casamento é uma doação. Não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz, né? É você assim, pensar no outro. Respectivamente, né? Exatamente. Um pensando no outro e aí o negócio funciona, né? Flui. Por mais dificuldades que venham, mas um vai apoiando o outro, um vai dando a mão ao outro. É a dobradura das cordas, né? Ela vai fortalecendo você vai fortalecendo e vai caminhando. E os obstáculos vão surgindo, vamos superar mais esse. E vamos, agora... E assim vai. Maravilha. Lindo o espaço, lindas flores. Amei saber das frases, né? O motivo. E com certeza Deus falou com você para... Essa aqui, essas flores, quem fez foi a Grazi. Muito linda. Eu acho linda essas flores, gente. É incrível, né? Elas ficam gigantes. Muito bom. Próximo, vamos lá. Olha o casamento! O casamento coletivo lá na igreja. Que legal! Nossa, todo mundo com um buquezinho igual, que coisa bacana! Aqui esse buquê foi o nosso amigo, o Missen, né? Que fez os buquês, a Escola de Arte Floral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 casais foram 11 casais. Aí tivemos o apoio da Lu Rodrigues nos vestidos, noivas. Muito bom. Foi algo assim que me surpreendeu, nem eu sabia. É bom, né? Eu fui cerimonialista por um dia. Por um dia. Não, e assim, qual é a melhor parte na questão das alianças? É quando o casal ele chega para você, te escolhe como fornecedora, então é uma confiança que ele está depositando. É quando você está confeccionando, entendendo a história do casal, né? E confeccionando, ou é quando você entrega ela pronta? Para mim é a entrega. A entrega, porque quando eles abrem a caixa e que se deparam com as alianças, muitos choram, sabe? Você compartilha de um momento tão especial, onde os dois, na maioria, se abraçam. Gente, era isso que eu queria, você entendeu o que eu queria. E esse brilho no olhar da noiva é muito gostoso. É muito gostoso, não tem preço. Você consegue... São 2 momentos. Quando eles definem a escolha, conseguem chegar, você vê o brilho, né? Então, é isso que a gente quer. Aí você sabe que realmente é quando você vê o brilho. Porque quando não tem o brilho, existe a dúvida. Então, ali eu ainda persisto um pouco. Tem certeza? Eu não estou vendo aquele brilho. E aí você vai mais um pouquinho e o brilho vem. E a entrega. Para mim, um momento mais especial é a entrega. É a entrega. É muito lindo. Vamos lá, próxima. Olha, ela já está empresária, entendeu? A dona de tudo. Um outro evento. Outro evento. Muito especial esse evento. Eu dividi o espaço, né, com a Maria da Paz. Foi um outro momento. E aí você tem que entender porque cada evento você tem que estar de acordo com o ambiente que você está. Então, a arrumação é diferente. O mostruário você apresenta de uma forma diferente. Então, você tem que ter todo esse cuidado para você não destoar dos ambientes. Muito bom. Então, você tem que ter todo um cuidado. E aqui eu tive o apoio de um casal de irmãos maravilhosos
que são os irmãos Laurentinos. Né? Ah! Gente, é sempre assim, né? Sempre conectado. Não, sozinho, foi aquilo que eu falei no inicial. Não tem sozinho, como. você não consegue. Vamos lá para a próxima. Opa. Aqui já foi num outro evento. Sempre lá. Olha. Aí já vem com uma Mulher. outra pegada. Uhum. Os móveis, eu também tenho um apoio muito grande da Minerarte. Que são incríveis São também. incríveis, eles me apoiam muito. Eles têm que vir aqui também. Eu tenho que trazer. A galera tem. Pô, excelente. Né? Muito bom. São nossos apoiadores também nesses eventos, porque a gente precisa de móveis. Muito bom. Precisa de móveis e precisa de móveis de alta qualidade. Olha quem chegou. Que momento foi esse aí, marcante? Esse momento aí foi o dia da formatura da minha filha. Um momento muito especial, um momento de orgulho, né? Aí foram as fotos que todo mundo faz ali na enseada, né? Ela se formou em Direito. E esse momento aí foi um momento de gratidão, coração cheio de alegria, de agradecimento a Deus por tudo, né? Porque é uma caminhada, é uma jornada. E muitas das vezes... E ela é uma pessoa, assim, que se dedica muito, se cobra muito. Né? Ela, quando fez 15 anos, o que ela pediu de presente foi... Na época tinha Saraiva, e ela pediu o Vale Saraiva. Aí depois ela foi para lá com uma malinha e trocou tudo por livros. Ai, que lindinha! Leu muito, leu muito. Ela é uma fofa, gente. Então, também tem uma... É meu orgulho. E te ajuda na Sim, parte da amor, ela tem estado comigo nos últimos eventos, ela tem participado. Ela agora está saindo um pouquinho dos bastidores, tá vindo. Tá começando a aparecer um pouquinho mais, que bom. Tá começando a aparecer, mas também vai aparecer também só por um período, porque ela tá na caminhada dela, né? Seguir a carreira, né? Seguindo a carreira, os objetivos dela. Então, direito é uma área que não para de estudar nunca. Não tem como. Não tem como. E ela tem os objetivos, eu tenho certeza que ela vai alcançar. E aí, eu estou puxando um pouquinho para mim enquanto eu posso. Miriam, e eu quero saber projetos. Projetos para o futuro, tem? Você com essa cabecinha... Sempre. Não para. Sempre. E aí, pode divulgar? Não pode? Tá ainda no forno? Engraçado, não fica muito tempo no forno, não. Rápida, receita as ideias rápida. Começam a borbulhar e eu já começo a colocar em prática um segredo. Quando começa a borbulhar, o que eu faço? Eu coloco a data que eu preciso que aconteça e divulgo. Porque não tem como voltar mais atrás. Caramba! Então, eu ouvi uma vez, né, um coach, né, falando, já tem anos, ele falou assim, toda vez que você quiser fazer algo que você acha que não vai conseguir fazer sozinho, tipo, eu não vou mais fazer isso, você fala para as pessoas, porque aí você faz você faz tipo um pacto social, alguma coisa, porque você vai ficar envergonhado se você não cumprir. Exato. Aí Por exemplo, eu assinei o meu contrato da sala dia 13 de novembro. 13 de novembro. Eu coloquei a inauguração nesse mesmo dia, eu determinei que a inauguração da sala ia ser 5 de dezembro. Eu não tinha nada na sala. Peguei uma sala vazia. Eu só cheguei para o Daniel e falei assim, Daniel, que era o rapaz que fez o projeto da sala, você dá tempo, você consegue? Ele, eu consigo. Então, vamos embora. Assim, 5 de dezembro nós fizemos a inauguração. Teve dia que eu falei, meu Deus, eu vou ter que mudar essa data, não vai dar, não vou conseguir. Porque eu parei de ir na sala, né? No período que ele estava montando, eu parei de ir na sala. Mas eu ficava assim, me manda uma foto do que está acontecendo, como é que está a sala? Aí ele mandava assim as fotos, as madeiras todas espalhadas na sala. Eu falei, meu Deus, já estava quase tudo pronto, ele me mandava sempre uma foto assim
da parte da bagunça. Eu falei, meu Deus, mas já amanhã já é 28, ainda tá assim. E eu não ia lá na sala. Teve um dia que eu não aguentei e fui. Aí já estava quase pronto. Caramba! Então é isso. O encontro de ouro também foi assim. Eu fechei a data tal. Porque assim, eu procuro fazer sempre uma terça, no máximo numa quarta. Porque são os dias que os fornecedores estão mais livres, né? livres. E assim foi, as datas. Aí eu só fui conciliando com os palestrantes e tudo, e saí na divulgação. É isso, então. Aprendendo, filho. Agora o negócio, Se quando tiver lance. com o negócio, eu vou botar a data e E bora trabalhar. Mas tem que partir para divulgação, porque não tem como você voltar atrás. Não tem como. Você não volta. Tem que sair. Tem E que assim divulgar. são os projetos. Caramba. Aí eu tô com outro bem... Bem bacana. Tá bem aceso, mas aí eu preciso primeiro de uma autorização. Então eu não posso falar. Então autoriza quem tiver que autorizar pra poder sair o projeto. Posso Miriam. dizer que é para agosto. Ela já tem data. Tem data marcada. Só não posso falar a data, porque senão... Não, Mas... tem data. É. Que maravilha, E Miriam. assim tá a Moura Joias nessa caminhada. Né? Fui fazer... Já fiz eventos em São Paulo, participar de Muito eventos. Expo em São Paulo. Já tá com noivos pelo Brasil? Como é que tá aí o... Na verdade, Começando. eu tenho no Brasil inteiro. Muito bom. No mundo. Se você olhar no meu Instagram, tem lá as bandeirinhas para onde eu já mandei aliança. Ah, que Para delícia. França, Portugal, Canadá, Estados Unidos. É. E o sonho? Qual o sonho? Tem ainda aí um sonho que... A gente tem que viver sonhando. Deus fala pra gente sonhar o tempo todo. Sempre, Né? Mas tem aí sempre. o próximo sonho? O meu sonho é sempre a expansão. É expansão. É expandir sempre. É crescer sempre. Isso é muito bom. Você tem que acreditar. Ah, já fala ali, ó. Fala ali pra câmera. Fala lá. Acredite sempre. Coloca Deus à frente dos seus projetos e vai. E acredite, porque você é capaz. Eu vim de uma área de contabilidade. Comecei com o meu mostruário emprestado, porque eu não tinha. Comecei emprestado. Hoje, já são mais de 1.500 alianças entregues. Inclusive, uma é da Grazi. Isso é prova social. Prova social. Então, assim, acredite. Você pode, você é capaz. Vai. É fácil? Não. Tenha fé em Deus que você consegue alcançar os objetivos. Ai, muito bom. E o próximo encontro tem data? Tem data, mas... E segura. Ainda segura. Tá entre outubro e novembro. Tá. Tem só que uns ajustes, porque novembro tem alguns eventos que nós vamos estar participando fora do Rio. Então, tem que ajustar essas datas. Já temos palestrantes confirmados. Muito bom, muito bom. Estamos ajustando tudo. Ai, E aí tem que Miriam. conciliar, né? Eventos, atendimentos, porque eu faço questão de estar presente nos atendimentos. E no final dá tudo certo. Eu estou aqui, daqui eu vou sair para a fábrica, vou sentar lá um pouquinho, conversar, passar meus pedidos. Maravilhosa, E Miriam. assim nós vamos. Olha, sempre um prazer sentar, conversar com você. Sempre um prazer. Eu não conhecia não conhecia a sua história, né, assim. E é muito bom, porque você sempre está agregando. Não Sem só para mim, dúvida. mas agregando ao mercado agora com os encontros. E, como eu falei com você, para mim foi muito especial. Porque eu pude realmente conhecer pessoas que conectaram e estão agregando comigo. Então, parabéns. E desse encontro de ouro, nasceram alguns fornecedores. Né? Nasceram alguns fornecedores que tinham sido afastados um pouquinho do mercado por situações de saúde. E nesse encontro de ouro, a pessoa se encontrou. Ai, que delícia. E está indo, assim, é um orgulho. Maravilha. Sabe aquele trabalho que você faz no bastidor e acaba vendo a pessoa crescer e você fala assim, você é meu orgulho? A pessoa, quando vê esse podcast, vai entender que é com ela. Com você. Orgulho de você. Por quem você está se tornando. É incrível. Então, assim, o que eu posso somar no nosso mercado, incentivar
no nosso mercado. É muito Entendeu? bom. Quando você se doa, você recebe o dobro. Com certeza. Mas assim, é aquela doação sem interesse, de coração. Entendeu? Você é São os maravilhosa. propósitos da nossa vida. Maravilhosa, Miriam. Ai. Ai, meu Você me faz Deus. chorar, você me faz rir. Ai, Miriam. Muito bom ter você aqui, muito bom. Foi maravilhoso essa manhã. Volte sempre, seja sempre bem-vinda. Você é muito querida, tá? Amém. Então, é sempre um prazer ter você. Sempre um prazer, tá? O prazer é todo meu e você sabe No que coração. você pode contar comigo. E assim, nesses propósitos que surgem na vida da gente, pode encaixar que eu vou. Miriam, vamos. Muito bom. Estamos juntas gente, sempre. eu preciso dar um presente pra Miriam. Senão não acaba. Eu acabo e não dou aqui o presente. Olha, esse presente aqui é da Celebra Sua História, que é a nossa também parceira. Quero que você abra. Ai. E Gente, olha o nome. Celebre a sua E história. que tem dentro vai fazer parte aí do... Ai, deixa eu ver. Uma bolsa gigante, porque toda mulher gosta, né? Isso é bom demais. Gente, que lindo! Ai, meu Deus! Tá, o bloquinho tá aí. Ih, grudou tudo. Vai. Gente, olha isso. E olha só, aí dentro tem os coraçõezinhos. Olha. Deixa eu colocar ali na aqui bolsa. de frente. Isso. Meu Seu bloquinho, bloquinho, de anotações. já deixa aí. E aí, Miriam, Olha você isso, vai colocar. corações. A partir de hoje, porque você já conquistou muitas coisas, mas vai conquistar muito mais ainda as suas conquistas para celebrar a sua história. Posso colocar um? Tem que escrever? Ai, pô, tem que escrever para você Tem que já escrever. colocar o. Você quer uma. Luiz, tem Mas uma olha cara- só. Ah, Eu não vou escrever. Esse primeiro coração Não. aqui. Não, aqui, ó. Tá aqui. É. Eu prometo que quando se realizar, eu conto. então tá bom. Os outros. Então, quando se realizar, você me avisa para você voltar Tá. e contar. Então, assim, os outros eu vou escrever e vou colocar. Mas o primeiro que eu estou colocando, ele vai sem caneta, porque é o segredo do coração. Tá bom, eu vou esperar, Felipe. Ó. Luiz. Segredo do coração. Vamos celebrar depois. Já na confiança, muito bom. Então, para você guardar com muito carinho do... Opa, chegou a queda, mas ela vai escrever nesse primeiro. Não, Ele esse já tá eu no não chão. conto. Esse é segredo. Só os demais. Ó, tem muita coisa aqui, ó, para escrever. Tem. E aí, quando completar, tem outro quadrinho. Sim. E eu volto aqui com certeza para contar. Volta. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já tô amando. Mas é isso, Miriam. Muito obrigada mais uma vez, Eu que tá bom? agradeço. Muitas Foi bênçãos na incrível. sua vida. E vamos para cima. É. A primeira vez que a Grazi me convidou, eu falei, gente, eu tenho medo da câmera, eu não sei falar. Como é que vai ser? Eu tava apavorada, nervosa. Gente, acho que esse já é o terceiro, né? Ou quarta vez que eu sento para conversar. E amo. É isso. É isso. A gente tá tem que certo. perder o medo. Tem. O medo limita, gente. Para com isso. É isso aí. Tá certo. Miriam, vamos brindar aqui com água? Vamos. Nossa aguinha. Vou botar mais um pouquinho para mim aqui. Olha que show, que coisa bonitinha, gente. É incrível, tudo lindo. Miriam, que venham muitos outros papos sem cerimônias. Com certeza. Opa. Foi incrível. E Você gostou?